Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre do ano de 2024, o trimestre que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Amados irmãos, hoje a nossa lição é a lição de número 11 e ela tem por título O Culto da Igreja Cristã. Para a lição número 11, o texto áureo está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, onde diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Queridos irmãos, a verdade prática diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor e gratidão e total rendição a Deus. O texto bíblico para essa lição, a leitura bíblica em classe, está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao versículo de número 21. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico e enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Meus amados irmãos, com o passar dos anos de caminhada cristã, isso é algo incontestável. À medida que constantemente nos relacionamos com a fé, nós podemos incorrer no erro de praticar de modo automático as disciplinas espirituais e até mesmo a forma de cultuar a Deus. Isso aqui, queridos, é algo que a gente constantemente chama a atenção dos irmãos em relação à relativização, entre aspas, natural das coisas de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, por exemplo, nós vamos cair no erro que observamos muita gente cair. Por exemplo, com o passar dos anos de crente, muita gente perde o temor a Deus. Pastor, não está exagerando? Não estou exagerando. Com o passar do tempo, muita gente deixa de chamar Deus de Deus. Acredite nisso. Com o passar dos anos, as pessoas se referem a Deus de qualquer forma, as pessoas não oram mais, não leem mais a Bíblia, as pessoas não sentem mais a presença de Deus e elas começam a, digamos, praticar essas coisas como se fosse algo comum, algo do cotidiano sem significado. Não é? Então, digamos que esse seria o praticar de modo automático as disciplinas espirituais. E é algo extremamente perigoso, porque quando vem a relativização,
vem também o risco iminente de morte espiritual. E nós devemos cuidar disso. Um antídoto, irmãos, uma solução para esse problema é estudar a palavra de Deus, não é? Com postura de um discípulo, sempre disposto a se deixar nortear, confrontar, corrigir e aperfeiçoar para a glória de Deus, com a finalidade de que o culto público seja o transbordar de uma vida de adoração legítima e agradável ao próprio Deus. Nós não podemos deixar que o culto a Deus, que é o assunto de hoje, deixe de surtir o efeito necessário, o efeito transformador, o efeito adorador na nossa vida. Não podemos permitir que isso aconteça. Não é? Então, olhemos para a palavra de Deus como discípulos genuínos e pratiquemos as coisas de Deus como crentes quebrantados, adoradores verdadeiros, né, irmãos? Conforme a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nessa lição, nós vamos estudar o culto cristão sobre alguns aspectos, não é? Pois a gente precisa conhecer o culto cristão em sua natureza. Aqui a gente vai ver que o culto é santo. E se o culto é santo, deve ser praticado com solenidade. É algo solene, não é uma brincadeira. Não é, irmãos? Não é algo com uma coisa qualquer que é feita. É algo de extrema seriedade. Então também eu quero mostrar que a glorificação a Deus e a edificação da igreja são os propósitos, não é, sublimes do verdadeiro culto cristão conforme a Bíblia Sagrada. E também mostrar que todo culto tem um ritual. Ou seja, se o culto é bíblico, ele é ritualístico. Ele segue um ritual, ele tem uma sequência para acontecer. Então, no contexto da igreja, nós vamos destacar aqui o papel indispensável da Bíblia e também da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Também eu quero mostrar alguns princípios que são indispensáveis, né, no modelo de culto que é aceito por Deus, elencar elementos que devem existir indispensavelmente na liturgia da adoração oferecida ao Senhor, conforme a Bíblia Sagrada, e algumas características do verdadeiro culto pentecostal, que é o que nós somos. Há uma diversidade, né, irmãos, de culto. Desde já eu vou começar com uma crítica construtiva, uma crítica acadêmica. A crítica acadêmica, ela é investigativa. Quando a academia critica, ela critica com a finalidade de investigar, não de denegrir. Então, para servir de motivação também, quando a primeira vez que eu dei a disciplina de liturgia no curso de teologia, eu lembro que me veio à mente, eu cheguei à conclusão que o problema do culto brasileiro, da igreja brasileira, foi se tornar brasileiro. Tá certo? Então pense nessa frase. Problema do culto brasileiro é se tornar brasileiro. Né? Foi se tornar brasileiro. Deixar de ser bíblico para ser brasileiro. Então daí a gente já começa a pensar a partir dessa frase que nós temos algumas coisas a discutir e aprender sobre o verdadeiro culto cristão, particularmente aquele culto que agrada a Deus verdadeiramente, não é? Que é o culto que está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Meus amados, a natureza do culto, preste bem atenção. Nós devemos lembrar que o culto, para começar aqui o nosso estudo sobre o culto, nós devemos lembrar que o culto não é um espetáculo, nem um show, tá certo? Caracterizado por som alto, um culto dançante, com gelo seco, roupas extravagantes, não é? Música carregada de agressividade, barulho quase que insustentável aos ouvidos, não é? Nos mais diversos ritmos mundanos,
como rock, funk, rap, axé, não é? Onde o culto gauchesco, onde os participantes eles estão mais interessados na euforia, na gritaria, na diversão e na autossatisfação do que na adoração a Deus. Então, todo elemento que intervém na relação entre o homem, entre a igreja, digamos assim, e Deus, desviando a atenção para si, não atende à finalidade do culto, que é levar o homem a Deus. Tá certo? A finalidade do culto é essa. Tudo que desviar essa finalidade não deve ser praticado no culto. Então eu quero mostrar aos irmãos que o culto, né, ele é importante porque... Quero mostrar aos irmãos que o culto é importante porque porque Deus atribui a ele um valor espiritual e singular. É importante a gente lembrar o seguinte, ó. Às vezes, mas pastor, faz bem pra gente, eu me sinto bem cultuando dessa maneira, dançando axé, lutando MMA no culto, isso aí me faz bem, tá? Tudo bem, isso aí faz bem para você, mas existem dois sentidos que devem ser avaliados. Primeiro, você está aprovando, e Deus, não é? O homem aprovar não significa dizer que Deus está aprovando. Deus só vai aprovar e receber o culto se o culto estiver segundo os critérios dele. Então vamos analisar o culto como serviço a Deus. Então na Bíblia Sagrada, o culto é mostrado como um serviço a Deus. Ou seja, uma vida entregue e consagrada a Deus. Né? Em um primeiro plano, num primeiro momento, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, se cultua a Deus. E em segundo plano, com a forma como que se cultua. Então, a atitude e a forma. O culto ele expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus, né? E a forma ritual como essa adoração acontece. Quando vamos olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 13, por exemplo, nós observamos a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, não é? Serviam ao Senhor, o Espírito Santo, então, comissiona os primeiros missionários da igreja. Então, nós vamos observar que Deus recebia o culto, a ponto não só de receber como incenso suave que estava sendo feito, mas também de responder e direcionar as pessoas conforme a vontade dele. Muito bonito e muito importante isso aqui, tá certo? Também, além do culto ser um serviço a Deus, o culto também deve ser solene. Né, irmão? Deixa eu explicar para os irmãos isso aqui. Quando eu falo solene, se refere ao que traz respeito e é majestoso. Ou seja, o culto tem que ser algo respeitoso e majestoso. Significa que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar, elas são muito importantes, tá certo? Então o culto não pode ser destituído de significado. O culto não pode ser realizado de qualquer maneira, como se fosse qualquer coisa. Então o apóstolo Paulo, ele expõe princípios que regulamentam que deveriam regulamentar o culto na igreja de Corinto. Isso aqui, ó, lá em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao capítulo de número 14. Isso deixa muito claro para a gente que existe o quê? Uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Culto não é de qualquer maneira. Quando eu era líder da mocidade, há alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, eu lembro que uma vez um jovem chegou para mim e disse assim: Maricérgio, vamos mudar a ordem do culto. E eu disse: como que você quer fazer o culto? Ele disse: vamos fazer assim. Vamos começar o culto de trás para frente. Vamos orar e vamos entregar o microfone ao pregador.
Depois a gente começa a fazer toda a liturgia tradicional de forma inversa. E vai ser muito bom, porque o jovem precisa disso, tal, tal, tal. E eu esperei ele falar. Eu disse, rapaz, é o seguinte, ó. O culto, ele tem que ser bíblico. E se ele é bíblico, ele tem uma ordem, um ritual. É uma questão de respeito. Mas aí ele diz, mas a gente sempre faz a mesma coisa. Eu disse, rapaz, o nosso papel é fazer a mesma coisa, conforme está na Bíblia Sagrada. Agora tenha certeza, cada vez que a gente fizer a mesma coisa, Deus vai fazer uma coisa diferente. Um dia Deus batiza no Espírito Santo, outro dia ele cura, outro dia ele faz as duas coisas, outro dia pessoas são salvas, outras retornam ao caminho do Senhor, outras recebem dons espirituais, não é? A nossa parte é cultuar de forma solene, tá certo? Então, a Bíblia, a nossa parte. Agora, a parte de Deus, Deus com certeza vai responder de uma forma maravilhosa. Isso deixa muito claro para a gente que existe uma ordem a ser observada. Não é? Nós temos na Bíblia o parâmetro para o bom andamento do culto. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, 40, ele diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então aqui nós temos o termo grego, né, eschamonos, que traduzido como decentemente e decorosamente, e taxis, que é traduzido como ordem. Então isso aqui nos leva a compreender que, de acordo com a Bíblia Sagrada, o culto precisa ter decoro, ele precisa ter decência, ele precisa ter ordem. Não é? O culto não pode ser feito de qualquer maneira, prestado de qualquer maneira. Afinal, nós estamos prestando culto a Deus. Né, irmãos? A Deus, glória a Deus por isso. Isso não pode ser esquecido. Também o culto é santo. Então a santidade de Deus, ela é afirmada por toda a Bíblia e é algo indiscutível. Deus é santo. Então, visto que Deus é santo, o culto a Deus também precisa ser um culto santo. Então, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem praticava no Antigo Testamento. Né? O limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. No Novo Testamento, ele também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, ou seja, de uma vida a serviço de Deus. Então a igreja é um espaço sagrado, onde o culto acontece. A igreja não é um clube, não é simplesmente um salão, tá certo? Algumas pessoas chamam a igreja de salão. Lá no nosso salão, não. A minha igreja não é salão, é uma igreja. É um espaço santo. Por isso que é uma igreja, um espaço santo, consagrado, tá certo? Aonde o culto a Deus acontece. Uma vez houve um casamento na minha igreja e quando eu vi, a noiva teve a brilhante ideia, entre aspas, de jogar o buquê dentro do templo. Irmãos, foi uma coisa tão ridícula que daqui a pouco eu escutei um quebra-quebra na igreja e eu fui olhar o que estava acontecendo. Eram mulheres correndo por cima dos bancos, virando o banco, batendo uma na outra. Aí eu fui interferir, eu disse, ei, parem com isso. Vocês estão dentro do templo, não é? Aqui é um espaço santo. Tendo ou não tendo culto, a igreja é um espaço santo onde o culto acontece. Então, semelhantemente, como no Antigo Testamento, o culto cristão não deve ser um culto profano, tem que ser algo santo. Então, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta quando o assunto é o culto cristão bíblico, tá certo? O culto cristão de acordo com a Bíblia Sagrada. Também o culto deve ser teocêntrico, não é? Ou seja, nós prestamos o culto a Deus. Isso aqui deve ser observado e nunca pode ser esquecido. Nós prestamos o culto a Deus. Deus é zeloso,
tá certo? Da adoração e do culto oferecido a ele. Deuteronômio 5 e 9 vai dizer assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Não é? Deus, ele quer ser adorado. Então o culto tem que ser teocêntrico. Êxodo capítulo 3, versículo 12 vai nos dizer: assim diz o Senhor, não é? Israel é meu filho, deixe meu filho ir para que me adore. Então nós percebamos que a adoração precede o culto, né? Então adore e preste culto somente a ele, segundo Mateus 4 e 10. Deuteronômio 6 e 13 vai dizer: temam e sirvam a ele, ou seja, a Deus. O culto é teocêntrico, né, irmãos? O culto é para Deus, exclusivamente para Deus. Também o culto deve ser espiritual. Lembre-se sempre de um detalhe: o corpo é constituído, o ser humano é constituído por corpo, alma e espírito. O corpo é a parte palpável, a parte material, é a parte que nós vemos com os nossos olhos. E existem duas partes que nós não podemos ver, são imateriais. Primeiro, a alma. A alma é a sede das emoções, sentimentos e desejos. E o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. Por exemplo, é tanto que quando o assunto é Deus, tudo que é em relação entre o homem e Deus, a gente coloca o termo espírito ou espiritual. Guerra espiritual, orando em espírito, adorando em espírito, não é? A gente tem esse detalhe. Por que tem essa ênfase ao espírito ou ao espiritual? Porque é a parte do homem que se comunica com Deus. A Bíblia diz: Deus é espírito. E importa que o adore em espírito e em verdade. Tá certo? Então o culto dessa maneira deve ser espiritual. Então a primeira característica da adoração é que ela deve ser de adoradores que adorem em espírito, ou seja, que se comunique verdadeiramente com Deus. E aí, somente uma adoração espiritual pode gerar um culto espiritual, ou seja, um culto onde há uma relação, uma conversa, não é? Uma troca de informações entre o homem e Deus o homem. O homem adora e Deus responde, né, irmãos? Então, por isso os sacrifícios do culto cristão são espirituais. O corpo, o louvor, a prática do bem, não é? E a mútua cooperação, tá certo? Também, queridos, o culto deve ser verdadeiro e reverente, né? Isso aqui eu até já dei um toque sobre isso, mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro culto ao Senhor deve ser verdadeiro. A nossa liturgia é simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo diz, não é? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então faça-se tudo para edificação. Então a nossa liturgia consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, ou testemunho, contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos, não é? Então entendemos que a adoração ela está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, não é? Exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias. Então é preciso ter reverência no culto ao Senhor, ou seja, obedecer todos os elementos, ter uma sensibilidade, uma atitude de respeito, tá certo? O culto também deve ser espontâneo e alegre. Irmãos, no Novo Testamento existe a espontaneidade para orar e interceder. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 2 e 8, ele diz: quero, pois,
que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Então, a espontaneidade, ela chegou a tal ponto que houve necessidade de estabelecer ordem e limites na igreja primitiva, conforme a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e também no capítulo de número 14. Queridos, e quais são os propósitos do culto? Ali é a natureza do culto. Agora, e qual é o propósito do culto? Não é? Tem alguns propósitos. Primeiro, glorificar a Deus. Então, o culto é uma celebração que se faz a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. A gente não pode esquecer isso. Não é? Em alguns lugares já esqueceram isso. Em alguns lugares eu vou usar novamente uma palavra perigosa. Em alguns lugares o culto a Deus já foi relativizado. Principalmente pessoas que não têm vivência na igreja. Ela não entendeu ainda o porquê das coisas. E aí são pessoas que chegam com atitude revolucionária muitas vezes. Por exemplo, removendo elementos, né, inserindo elementos novos que não são na Bíblia, relativizando e às vezes até tentando ridicularizar outras coisas, que é perigoso. Então o culto é uma celebração que se faz a Deus. Nós celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Então o culto é uma celebração pelo que Deus é e também pelo que Deus faz. Isso aqui é importante também. Uma vez eu fui dizer que nós adoramos a Deus pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz. Aí alguém foi lá, muito sábio, e disse assim, não, a Deus, pelo que Ele faz, a gente agradece, não adora. Eu digo, mas eu vou dizer uma coisa, eu vou ficar quieto, não vou dizer nada, porque esse cidadão não entendeu o que é adoração. Adoração também é gratidão, pronto. Né? Adoração também é gratidão. Então, na celebração a Deus, nós celebramos pelo que Deus é e também pelo que Deus faz. Não esqueça que o culto, a Bíblia Sagrada é um livro de memórias. Quando Deus deu, por exemplo, os cânticos da Bíblia, Deus deu a Moisés. E aí o canto de Moisés é pelo que o Senhor fez na terra de Faraó. E aí, quando Deus dá o último canto de Moisés, lá no Deuteronômio 28, ele também diz assim, Moisés, entrega esse cântico aos levitas e manda eles cantar lá na terra prometida, que é para quando o povo estiver lá, não dizer, a minha mão colocou, antes ele lembre quem colocou ele lá. Ou seja, é lembrar do que Deus fez. Então, o culto é uma celebração pelo que Deus é e também pelo que Deus fez. Então, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico, tá certo? As mudanças é para inserir, na maioria das vezes, o antropocentrismo. Pode ver, pode discutir, dizer que eu estou errado, mas no fundo você vai ver que eu estou certo, tá certo? Então, Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Também aqui eu quero aproveitar para desfazer outro erro. Não é que eu vejo pessoas boas pregando por aí, dizendo o véu do templo foi rasgado, agora você pode chegar a Deus diretamente. Aí a gente tem um bocado de crente poderoso chegando a Deus. Não, está errado. Se não for por meio de Jesus Cristo, o véu do templo foi rasgado porque agora nós temos acesso a Jesus. E se não for por meio de Jesus, ninguém chega a Deus. Isso é interessante. E aí pense nisso aí que eu estou falando. Você pode discutir um monte, mas depois pense para ver se eu não estou certo. Então, Jesus é o único mediador que existe entre Deus e os homens. E ele é o sumo e eterno, ele é eterno e sumo sacerdote. Pronto. Né? Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Né? Depois eu vou falar da substituição de elementos. Guarda aí que eu já falo. Então, quando não se cultua a Deus, então há cultos onde Deus não é cultuado. O apóstolo Paulo, ele censura, por exemplo, os coríntios, afirmando em 1 Coríntios 11:20, ele diz,
quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é? Eu sempre chamo a atenção da minha igreja, porque tinha um termozinho que usavam, que é assim, mas pastor, isso é besteira. Não, mas o sentido local, ele levava a pessoa ao erro. Porque as pessoas diziam, eu não vou hoje para a ceia, não, eu vou amanhã. Amanhã eu tomo a ceia, que amanhã é mais simples. Manda o povo ficar de pé e entrega a ceia de qualquer maneira. Ó o dedinho, não. Da Santa Ceia, ninguém vai comer, nem beber a ceia, nem tomar a ceia. Toma café em casa, Coca-Cola, chá, água, seja lá o que for. A ceia se participa. Né? Então o apóstolo Paulo ele diz, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia. Né? Era como se ele dissesse, vocês estão celebrando, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Então não era um culto que eles estavam fazendo. Não era daquela maneira. Existem lugares, tá certo? Que se parecem com o culto, ou tentam se parecer com o culto, mas não é. Tá certo? São reuniões profanas, tanto na forma como na sua essência. Ou seja, de fato são reuniões, porque eu também não concordo de chamar o culto de reunião. Ô pastor, o senhor está muito radical na pré-aula. Não, rapaz, eu estou falando a verdade, eu estou falando sobre o culto genuíno. Então é assim, ó, o culto da minha igreja não é uma reunião, é um culto, tá certo? Porque não existe nenhum espaço para algo que não seja adorar a Deus. O culto ele é completamente para Deus. Reunião não, reunião ela não tem liturgia, reunião não obedece liturgia, reunião não tem sequência, reunião ela pode ter até uma base, mas admite-se a inserção de novos elementos que não estão previstos no formato da reunião. No culto, não. Então é o seguinte, existem lugares que são reuniões, tá certo? Profanas, que não tem nada a ver com culto, que não glorifica a Deus. De fato, Deus não é glorificado. Pastor, você está falando mal de outras igrejas? Não. Eu estou falando que existem lugares que fazem reuniões profanas, mas culto não fazem. Tá certo? Isso aí é uma verdade. Também o propósito do culto é edificar a igreja. E é um dos principais propósitos do culto, trazer edificação à igreja. Edificação, ou seja, firmar na rocha que é a palavra. Então, na esfera do culto, tudo deve buscar edificação. Então, do grego, eikodomeo, tá certo? Traduzido como edificar, aparece cerca de 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodorné, tá certo? Traduzido como edificação, ocorre cerca de 18 vezes. Então é algo que está sendo construído, como a parábola da casa que é edificada sobre a rocha, lá de Mateus 7, do 24 ao 26. Então é usado muitas vezes o contexto do culto. Então o fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer a edificação para a igreja, está lá no capítulo 14, 1 Coríntios. Depois os irmãos verem. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele disciplina a igreja quanto ao uso dos dons, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. E inclusive o apóstolo Paulo, quando ele vai começar a falar sobre os dons, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não é? Ou seja, aquele que falava em línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais deveriam seguir o mesmo critério. Então, da mesma forma, os dons ministeriais, eles deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. É um dos propósitos, adorar a Deus e também edificar a igreja. Tá certo? Agora, quanto à liturgia do culto. Vamos lá, quanto à liturgia do culto. Primeiro, a exposição da Bíblia. Não é, irmãos? Isso aqui é algo fantástico que não pode faltar. Então, o movimento pentecostal, ele tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática.
Tem um chavão na igreja que diz que os crentes pentecostais não sabem a Bíblia. Irmão, eu tenho aqui do meu lado, enquanto estou gravando aqui a aula, eu tenho aqui do lado meu cartãozinho de leitura da Bíblia Sagrada. Está aqui, ó. Leitura anual da Bíblia Sagrada. Pela misericórdia de Deus, já li 47 vezes a Bíblia Sagrada, até a data de hoje. E quando é engraçado que eu postei na internet, alguém disse assim, eu não ligo para essa história de ler a Bíblia tantas vezes, porque traz competição. Competição não, rapaz. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, e no decorrer da história do movimento pentecostal, até os dias de hoje, os pentecostais não são conhecidos por ser pessoas analfabetas. O pastor William Joseph Seymour, né, um homem de pele negra, que viveu na época da segregação racial, ele chegou a assistir aula no curso de teologia do lado de fora da sala por causa da cor da sua pele. Mas a história diz que ele era capaz de repetir tudo que era falado dentro da sala de aula com riqueza de detalhes. Para você ter ideia, você não está falando de qualquer pessoa. Quando eu estava estudei pela primeira vez a história da nossa igreja no meu estado de origem, que é o estado do Rio Grande do Norte, eu vi pastores, por exemplo, pastor Eugênio Martins Pires, não é? Um dos pastores mais cultos na Bíblia Sagrada que a nossa igreja já teve. Por que não falar do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, pastor Zé Apolônio, pastor Elinaldo Renovato, pastor Altair Germano, né? Que são pastores que fazem a diferença, e tantos outros, irmãos. Eu estou falando alguns de renome que assinam as revistas da escola dominical. Estou falando de uma história recente, que é a história que eu vivi. Mas no decorrer da história, os crentes pentecostais eram conhecidos como pessoas sábias na Bíblia Sagrada. Não é como pessoa burra, não. Então eu já vi algumas pessoas dizendo, os pentecostais não sabem a Bíblia. Vem para cima de mim, eu não me troco não. Com todo respeito, eu não me troco por qualquer pessoa, não. E quando eu olho para a minha igreja, eu olho de frente, eu vejo as irmãs do Circo da Oração e vejo um bocado de leitor da Bíblia. Às vezes os cabas querem pregar qualquer coisa na minha igreja, aí elas fazem assim, ó, cruzam os braços e ficam olhando para eles, orando, encarando, até pregar a palavra de Deus. Então, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais, conduta à luz da palavra, não é? E isso objetiva, a palavra objetiva e revelada da parte de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então isso mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar um lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Então o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto, ele deve ficar atento ao lugar que as escrituras estão tendo no culto. Senhor Jesus, não é, que é o nosso maior exemplo, ele fez da exposição das escrituras sagradas a base de seu ministério. E escrevendo sobre a liturgia do culto da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina e instrução como uma das necessidades da igreja. Então encontramos também no apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, expondo e ensinando a Bíblia Sagrada. Então, da mesma maneira, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo ensinando a Bíblia Sagrada, conforme Atos capítulo 18, versículo de número 11 nos registra. Também a adoração entusiástica, né? A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo se traduz como, do grego psalmon, o psalmon, é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. Então é possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Então não há dúvida alguma de que a adoração na igreja primitiva ela era uma adoração entusiástica, né? Isso aí porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito, né? Que se reuniam para adorar, para buscar a Deus em espírito e em verdade,
de forma empolgante, tá certo? De forma entusiástica, motivada, não é, irmãos? Glória a Deus por isso. Também o lugar da adoração no culto pentecostal. Então, o grande teólogo pentecostal, William Menzies, né? Ele destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais eles foram conhecidos no mundo pelos cultos alegres, tá certo? E ruidosos. Isso era visto nas reuniões, nos cultos de oração, não é? Nas quais todos os presentes, coletivo e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. E isso também acontece no levantar as mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Né? Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz, não é? E exercitar os dons espirituais durante o culto pentecostal. Tá certo? Exercitar os dons espirituais durante o culto pentecostal também. O culto cristão e a liturgia na Bíblia. Vamos lá. Então, nos diversos atos litúrgicos registrados na Bíblia, estão traçados os elementos do culto cristão. Então, os elementos litúrgicos do tabernáculo e do templo. Então, fazia parte da liturgia judaica. Oração, sacrifício, oferta, louvor e cântico, não é? Oração antífona do Shema, não é? Ouve Israel, né? Que é a confissão de fé dos judeus, a leitura bíblica e a exortação, né? Com um detalhe para esse sacrifício, esses sacrifícios que eram feitos, era uma tipologia de Cristo. E aí eles se cumpriram em Cristo. Tá certo? Por isso que a igreja não pratica mais sacrifício. Eu hoje, no dia que eu estou gravando essa pré-aula, eu não sei se eu estou com o coração mal hoje, mas eu acho que não é maldade. Mas eu já vi lugares, cultos, que tiveram a grande ideia, não vou dizer quem foi, o personagem do culto teve a grande ideia de oferecer um sacrifício a Deus no culto. Meu Jesus amado. Olha, irmão, vamos lá. Jesus, ele, né, voltando aqui, tá certo? Jesus, todos os sacrifícios eram uma tipificação de Cristo, tá certo? E se cumpriram nele. Por isso que a igreja não pratica mais sacrifícios. Vamos adiante. Os elementos litúrgicos de Esdras, o sacerdote. Então, após a reconstrução do templo, o povo se congregou oferecendo um culto na seguinte ordem: proclamação, que era a leitura da lei de Moisés; pregação, que era a interpretação da leitura que foi feita; também adoração, não é? Tempo para oração, adoração coletiva; e comunhão, não é? Onde havia o compartilhamento de alimentos e também de algumas comemorações. E os elementos litúrgicos de Jesus. Então, nos seus últimos atos, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, os elementos litúrgicos são claros. Não é? João 14 a João 16, nós temos a pregação. Também temos a oração e intercessão, de João 17, a instituição dos símbolos, não é? Que é o pão e o vinho, e também o cântico da adoração. Tá certo? O cântico de adoração. Na igreja primitiva, também havia uma liturgia bem definida. Nós tínhamos ensino da palavra, comunhão através do comer junto, né? E das coletas, que seriam as ofertas ou contribuições, o partir do pão, que era a ceia do Senhor, celebrada em todos os cultos, e a oração, tanto na vida pessoal como comunitária ou congregacional. Tá certo? Também o apóstolo Paulo instruiu a igreja a preservar com hinos, sempre eram cantados os salmos, exposição da palavra, manifestação dos dons espirituais,
não é? Profecia e mensagens em línguas quando houvesse interpretação, e também as ofertas, não é? Também que são as denominadas coletas. E aí eu quero falar para os irmãos algumas distorções aqui no culto e na liturgia da igreja, tá certo? O culto em algumas igrejas, né, em alguns lugares, nós estamos estudando, por isso que eu vou fazer menção a isso, tá certo? Não estou atacando, sendo maldoso com ninguém. É só para a gente refletir dentro do assunto proposto para essa semana. Então, em algumas igrejas, infelizmente, elas têm se desviado dos padrões bíblicos e também dos padrões históricos, não é? Chegando-se a uma situação em que, em nome da liberdade e da espontaneidade, o culto se desvirtuou, não é? Ele é um culto que é marcado pela irreverência, pela superficialidade, não é? As pessoas não se aprofundam mais na palavra, pela preocupação prioritária com as necessidades humanas e não com a presença e glória de Deus. Ou seja, se deixou de lado a preocupação com a presença de Deus e a glória a Ele que é devida, para dar ênfase a uma série de outras coisas que não estão na Bíblia Sagrada. Então, na igreja primitiva, né, os cultos eram lidos passagens do Pentateuco e dos profetas, que seguia-se uma exposição do texto. Também eram cantados salmos, especificamente o Halel, né? O culto cristão ele foi extremamente simples, não simplório, tá certo? Ele é feito com simplicidade. E tinha orações, cânticos, leituras do Antigo Testamento e dos livros dos apóstolos. Eram feitas exortações pelo dirigente, ensinamentos das verdades bíblicas, o momento da oferta e a celebração da ceia. Até o século de número 3, o culto transcorria com a seguinte ordem litúrgica: leitura da palavra, cântico de hinos, oração em pé com a participação coletiva, celebração da ceia do Senhor, coleta para ajudar viúvas, enfermos e encarcerados. Irmãos, na igreja da contemporaneidade, e aí é onde tem algumas coisas aí que é difícil a gente tocar nesses assuntos, mas é bom vacinar, tá certo? Que sirva como vacina. Por exemplo, a questão da regressão espiritual, que são formas estranhas. E por que não dizer exageros, né, irmãos, nos cultos e em liturgias dos dias atuais. Aí você tem a regressão espiritual, é uma segunda conversão, não é algo que a Bíblia ela condena veementemente. Eu já dirigi uma igreja que pessoas me procuraram, assim que eu cheguei na igreja, disseram: pastor, a gente veio lhe procurar que o senhor é o pastor da igreja. Mas lá na outra igreja, o pastor mandou a gente procurar o pastor da nossa antiga igreja e dizer para ele que agora nós estávamos saindo em definitivo. Aí eu disse: mas por que ele mandou fazer isso? Não, porque ele disse que agora, quando a gente voltasse na igreja, era para a gente esquecer que um dia a gente foi da nossa igreja antiga, esquecer, apagar completamente da mente. Tem aquela questão da regressão, da pessoa cura a alma, conserta o que fez de errado. Meu Deus do céu, e elimina princípios bíblicos como arrependimento, né? Como o princípio da nova criatura em Cristo, da vida abundante, uma série de coisas. Então a regressão espiritual é condenada na Bíblia. Também tem a dança no espírito. Aí a gente destaca aqui, Davi dançou patrioticamente, não foi no templo, tá certo? Davi dançou na rua. Não é? O templo é um local de adoração a Deus, é um lugar de reverência. No Novo Testamento, não há menção a esse comportamento entre os elementos do culto e a manifestação do Espírito. Inclusive, alguns pastores, eu não vou citar o nome deles, porque eles não me autorizaram, eu devia nem citar então, não é? Mas eu vou falar. Porque eu pertencia à igreja que pastores diziam assim: se algum dia alguém me provar
que a dança é um elemento do Novo Testamento, um elemento bíblico, do culto do Novo Testamento, eu pago 10 mil reais e teve um que chegou à quantia de 100 mil dólares. Tá certo? Entrevista espiritual é caracterizada por ênfase desordenada na atuação de Satanás no mundo, na igreja, com conversações em entrevista com o demônio, maldição hereditária, né? Pacto ascendentes da família, feito com demônio, que trazem maldição. Então a Bíblia ela é muito clara quando ela mostra que tal doutrina é herética. Riso no espírito, tem essa também, irmão, que é propagado no Brasil, principalmente alguns grupos, não todos, mas alguns grupos neopentecostais, onde as pessoas caem rindo no chão, tá certo? De forma histérica, dando gargalhada sem nenhum controle nas suas ações. E outras inovações, como por exemplo elementos judaizantes no culto cristão, tá certo? Que também é um erro. E várias outras coisas que eu poderia falar aqui, com certeza isso dá muito o que falar durante a aula. Irmãos, alguns desafios ao culto e à liturgia na atualidade. Então, diante do crescimento de outros movimentos, que se autodenominam pentecostais, deveriam ser, tá certo? Mas fogem completamente os princípios pentecostais e também neopentecostais, bem como a comunicação global pela internet. A igreja ela está vivendo um momento terrível de má influência de modismos, que substitui em alguns lugares os elementos bíblicos do culto, como, por exemplo, a perda do costume da oração coletiva. Aí a gente vê, não só por parte da liderança, a liderança não ensina, e aí a gente colhe maus frutos nos liderados. A gente tem, por exemplo, lugares onde se manda a igreja ficar de pé, metade fica sentada e cruza os braços. A diminuição do tempo para exposição da palavra, a perda da adoração cristocêntrica, a perda da adoração ultracircunstancial, a ênfase em mensagens de autoajuda, hino sem adoração, centrada apenas no homem e na sua experiência, tá certo? Uma clara abordagem ao antropocentrismo, utilização de símbolos judaizantes no culto, aplausos que substitui a glorificação espontânea. Isso aqui é terrível e é uma moda diabólica, irmãos, diabólica. Por exemplo, pastor, fala isso, que isso aqui dá polêmica, isso aqui se falar no culto, meu Deus, você apanha. Fala aí sua posição, vou falar a minha posição, não, vou falar a posição bíblica. A Bíblia ela autoriza os aplausos, por exemplo, na hora do louvor, louvar o Senhor com palma. Pronto, louvar o Senhor com palma. A Bíblia autoriza louvar o Senhor com palma. Agora, aplaudir Jesus, meu Deus do céu, aonde for achar isso na Bíblia? Um aplauso para Jesus, uma salva de palmas para Jesus. Aí está lá aquele povo muito ético, muito cheio de etiqueta, não é? Que perde a espontaneidade, a glorificação espontânea, o sentimento do culto, sentir o culto, a presença de Deus. Troca pelos aplausos, como se fosse um show, uma exposição, sei lá, um teatro. E também danças e teatros no culto, que tira a centralidade da palavra, transferindo a estética. Que também eu vou falar para os irmãos que, por exemplo, em algumas igrejas, para não ficar aqui mal explicado, tem aqueles grupos de gesto, onde geralmente é feito por moças. Tem igrejas que rapazes também fazem, mas na maioria são moças. E qual é a finalidade histórica daqueles grupos de gestos? Era ajudar as pessoas que tivessem deficiência auditiva. Então as moças faziam gestos. E algumas pessoas não entendem, aí fazem o gesto como uma apresentação teatral. Mas não era, ela tinha um significado litúrgico, que era ajudar as pessoas com deficiência. E também o teatro. Qual a sua opinião, pastor, em relação ao teatro? Que ele deve ser feito desde que seja feito de forma bíblica. Eu cheguei numa igreja onde tinha a exposição de um teatro e no meio do teatro tinha uma pessoa mundana.
e entra um rapaz e uma moça, vestidos de forma inadequada, chamando palavrões, e depois o irmão foi tentar explicar que aquilo ali era a arte no culto. Então o culto não precisa de arte, irmão, não. Tudo bem, vem que tenha um teatro, mas que seja um conteúdo bíblico. Na minha juventude eu fiz teatro na igreja, eu participei de teatro, e poderia até citar o nome de algumas irmãs maravilhosas, faziam peças maravilhosas, onde a gente interpretava a passagem do cego de Jericó, da Santa Ceia, algumas parábolas, a parábola do filho pródigo, a fim de alcançar aquelas pessoas que não eram crentes a aceitarem Jesus, mas não tirava o tempo da exposição da palavra, nem comprometia a adoração, porque o conteúdo era bíblico. Então é o teatro aonde se dá atenção à estética, tá certo? A arte. E também quando era líder da mocidade, uma vez chega um rapaz no culto e ele chegou para mim e disse: Mário, eu queria dar um curso de teatro para os jovens. Eu disse: não acho que os jovens estejam precisando do curso de teatro agora. Aí ele disse: não, precisa. Esses meninos não vão pregar? Pregar não é um teatro? Eles precisam. Eu falei: meu Deus do céu, não, senhor, rapaz. Mude seu pensamento. Os irmãos já entenderam bem o que eu quero dizer. É porque são elementos, são coisas polêmicas, não é? Mas vamos adiante para terminar a aula. Último ponto. Os elementos do genuíno culto pentecostal. Então eu vou reforçar para os irmãos que eu já falei. A oração, tá certo? E aí tem a oração, é uma prece que é dirigida pelo homem ao seu Criador, em nome de Jesus, não é? Com o objetivo de adorá-lo, pedir perdão por suas faltas, agradecer pelos favores recebidos, pedir proteção e, acima de tudo, comunhão e intimidade com Deus. Também hinos, né? Os principais elementos, um dos principais elementos do culto, tá certo? Que é o louvor a Deus. Louvar a Deus significa servi-lo em espírito e em verdade. E a música é algo que sempre esteve presente nos cultos, tá certo? Aqui eu cito o culto de Israel e o culto da igreja primitiva. A leitura da palavra também é um elemento indispensável no culto. Deve ser um momento de profunda reverência, onde os verdadeiros adoradores eles deverão acompanhar a leitura do texto. Então nós temos diversos exemplos de leitura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Lembrando que é ideal que a leitura ela siga o objetivo, a temática do culto. Por exemplo, se é um culto de missões, que seja uma leitura voltada à obra missionária, ou à contextualização missionária. Se é o culto de Santa Ceia, algo comunhão com Deus, não é? Ou algum dos símbolos ali da Santa Ceia, e assim sucessivamente, tá certo? Um culto ali em ação de graças pela vida das mulheres. Então, vamos ler uma passagem onde as mulheres são não exaltadas, mas valorizadas na Bíblia. Mulher, não é, virtuosa, onde achará? O seu valor excede o de rubis, não é? Então, outro dia me pediram a diferença entre rubis e rubins. Na verdade, são sinônimos, não tem diferença entre as duas palavras. Também, as contribuições. Então, as ofertas representam uma expressão de gratidão, assim como os dízimos, tá certo? Que é importante, daria outra lição explicar sobre isso aqui. Mas, de forma generalizada, é importante falar de forma correta acerca das contribuições. Não é? Nós devemos dar a Deus parte daquilo que dele nós recebemos. Então a contribuição no culto ela é bíblica. E ela deve ser oferecida por todos. Todos, independente do nível social, do cargo que ocupe, todos devem contribuir. Eu costumo dizer à minha igreja, graças a Deus a minha igreja é uma igreja ensinada também em relação às contribuições, que ninguém contribui, irmãos, para... Tem lugares que ensina de forma errada. Irmão, vamos ajudar a construir igreja, vamos ajudar a sustentar fulano de tal obra, tal lugar. Não, a comprar não sei o que, não. É assim,
Existem campanhas, não é? Para comprar, adquirir um bem, tudo bem. Mas as contribuições de forma geral, tanto dízimos como ofertas, elas são um elemento do culto que deve ser feito para que se cumpra o que está escrito na palavra de Deus. Nós somos contribuintes porque nós cremos na palavra de Deus e nas bênçãos de Deus, oriundas da contribuição de Deus por causa da contribuição, conforme está escrito na palavra de Deus. Abrirei a janela dos céus e ser abençoado de uma maneira tal, repreender o devorador. Então está tudo escrito na palavra de Deus e esse é o motivo da nossa contribuição. Fazer votos com Deus, ser grato a Ele. Não é? Então tem coisas na Bíblia. E aí as pessoas inserem, por exemplo, vamos contribuir para a gente construir mais uma igreja. E às vezes desmotiva as pessoas. Ou então causa o efeito contrário. As pessoas são instruídas erroneamente, aí elas vão lá, contribuem, construir a igreja, não tem mais obrigação. Não, irmão, não é algo religioso. Faz parte da liturgia do nosso culto. Faz parte do nosso serviço a Deus, as contribuições. E eu poderia citar vários exemplos aqui, mas como não é a lição, como não é o foco da lição, é só um elemento do culto aqui, eu só vou falar rapidamente, mas os professores fiquem à vontade para se aprofundar nesse assunto. Também a pregação, que é a parte central do culto, tá certo? Porque sem a pregação o culto ele não tem objetivo, digamos, não tem brilho, porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, não é? E é a vontade de Deus que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a mensagem ela deve ter primazia no culto cristão. E quando a igreja não leva isso em consideração, a igreja ela entra num perigo, num risco muito grande. Ela corre um perigo muito grande. E também os dons espirituais, não é, irmãos? Não se pode pensar num culto pentecostal sem a manifestação dos dons espirituais. Por quê? Os dons espirituais são caracterizados não apenas pela verdadeira adoração. O culto não é caracterizado não só apenas pela adoração, mas também pela manifestação espiritual e sobrenaturais por meio do Espírito Santo entre os adoradores, não é? Então, além da adoração dos salmos e do ensino da doutrina, no culto pentecostal tem a manifestação dos dons, e isso deve ser uma coisa comum, não uma novidade fora do comum entre os crentes. Então, o apóstolo Paulo ele faz menção a dons espirituais como revelação, língua, interpretação, profecia e tantos outros aí. Dons espirituais, ministeriais, pessoais e uma série de caracterizações aí que nós bem já sabemos conforme algumas lições da escola bíblica dominical. Que lição rica, né, irmão? Até parece que a gente já sabe tudo sobre culto, mas quanto mais a gente fala, mais coisa tem para falar. É um assunto muito amplo e profundo. Então aqui eu tentei mostrar para os irmãos alguns princípios que devem reger o culto cristão, que devem nortear, digamos assim. O culto não pode ser de qualquer maneira, tá certo? Ele tem princípios e normas para serem seguidos. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que é prestado a Deus também é algo que deve ser ordenado, racional. Ordenado não significa frio e sem vida. O culto ele deve ser um momento de celebração, de alegria, um momento, apesar de ser ritualístico, mas dinamizado pelo Espírito Santo. E o culto pentecostal é aquele que ele é feito de acordo com o que Deus revelou em sua palavra. Em alguns lugares o culto pentecostal é bagunça, mas para nós, não é, irmãos, ele tem base na palavra de Deus. De modo que os cultos que não possuem esses princípios, eles não fazem parte
do genuíno pentecostalismo. Glória a Deus. Que lição! Mais uma lição abençoada, mais uma lição muito rica a todos nós. Eu espero que todos tenham uma excelente aula na presença de Jesus. Todos se aprofundem no tema, leia mais um pouco, busque mais subsídios. Eu tenho muito a falar, mas senão vai ficar muito longa a pré-aula, muito cansativa. Mas muita coisa dá para a gente abordar aqui. Agora, com um detalhe, para os professores, lembrem-se de preparar a sua aula dentro do tempo proposto, tá certo? Então você prepare a aula, faça o plano de aula para ministrar toda a revista, todo o conteúdo proposto pela revista e o que você possa acrescentar dentro do tema, do tempo que você tem disponível. A aula tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não pode terminar a aula na metade e ainda murmurar do tempo. Não. Se não houve tempo de ministrar a lição, é porque o professor não preparou a aula. Isso é uma verdade. Você, aluno, convide outros e eu tenho certeza que a aula será uma bênção. Deus abençoe, paz do Senhor, e se Jesus não voltar, a próxima semana eu retorno aqui com mais uma pré-aula. Forte abraço a todos.